Primeiro exemplo de resolução de exercício de cálculo estequiométrico. O ácido fosfórico, usado em refrigerantes do tipo cola, Coca-Cola, Pepsi, e possível causador da osteoporose, pode ser formado a partir da equação não balanceada a seguir. Está ali. Partindo-se de 62 gramas de fosfato de cálcio e usando-se quantidade suficiente de ácido sulfúrico, qual, em gramas, a massa aproximada de ácido fosfórico obtida. Muito bem. Tem uma equação química, ele vai pedir para fazer cálculos, tipicamente um exercício de cálculo estequiométrico. A reação está ali, mas ela não está balanceada. Então, o primeiro passo é efetuar o balanceamento, beleza? Como eu gravei um vídeo anterior a respeito disso, eu vou direto para essa parte, não vou ficar balanceando aqui. Está ali balanceado, coloquei os coeficientes em amarelo, exceto o primeiro aqui que é 1, e 1 não vai mudar a nossa conta. O segundo passo é a gente identificar quais são as substâncias que vão entrar na conta. Ele falou do fosfato de cálcio, está aqui sublinhada, e falou do ácido fosfórico, segundo passo, coloquei em azul. Ah, mas ele citou aqui o ácido sulfúrico, ele falou quantidade suficiente de ácido sulfúrico. Está te dizendo o seguinte, ele não vai acabar, não se preocupe com ele. Ele não é o reagente limitante. Esse conceito vai aparecer lá na frente. O que é um reagente em excesso, reagente limitante. Ou seja, não se preocupe com ele agora. É o que o enunciado está te dizendo. Beleza? Terceiro passo, daí a gente já começa... Deixa eu voltar no slide anterior, que eu falava o seguinte. Ó, o terceiro passo é organizar colunas para cada substância. Então, essas colunas só vão ficar mais claras no final da montagem do exercício. Mas a gente vai construindo cada uma delas. E essas colunas, vamos lembrar, vão ter 3 linhas. Proporções, transformações e, por fim, os dados do exercício. Estamos aqui. Primeira linha, as proporções. São 4 substâncias que participam, mas eu vou me ater apenas àquelas que entram na conta. São essas que eu já sublinhei, porque são aquelas que ele destaca no enunciado. Então, as proporções entre elas, 1 mol do fosfato de cálcio para 2 mols do ácido fosfórico. Tá? Primeira linha, linha das proporções, está montada. Segunda linha, linha das transformações. Deixa eu voltar aqui. Você precisa, nesse momento, voltar no enunciado, encontrar cada uma das substâncias que você sublinhou e achar de qual grandeza ele está falando em relação a essa substância. Ele fala do número de mols dela, da massa dela, do volume, no caso de gases, ou fala do número de moléculas. Tá? São essas possibilidades. Quando eu volto para o fosfato de cálcio, ó, 62 gramas de fosfato de cálcio. Beleza, eu vou ter que transformar mol para massa. Agora, quando eu acho o ácido fosfórico, ele também está falando, ó, a massa aproximada. Ótimo! Acabei de identificar que as transformações que eu vou fazer são de mol para massa. Eu quero já chamar atenção para uma coisa. Nem sempre a transformação para substâncias vai ser a mesma. Pode ser que você transforme uma de mol para massa e a outra de mol para volume. É possível acontecer isso. Quem manda é o enunciado, tá? Como que eu transformo de mol para massa? Está lá no vídeo anterior. Eu preciso da massa molar. Estou pulando essa parte também porque é matéria antiga. Massa molar do fosfato de cálcio está aqui. Massa molar do ácido fosfórico está aqui também, multiplicado pelo seu índice 2. Lembre que para fazer essa transformação sempre vai ser feita a multiplicação pelo coeficiente estequiométrico. Nesse caso é 2. Aqui é 1, então nem preciso multiplicar. Tá bom? Óbvio, mais uma vez, você pode colocar já essa multiplicação feita, faz na calculadora rapidinho e já coloca o resultado. Eu, como estou ensinando, quero que fique ali o passo a passo registrado para você entender de onde vieram cada um dos números. Por fim, dados do exercício. Então, ó, esses 62 gramas do fosfato de cálcio aparece agora. É um dado desta questão. A massa molar dele é um dado que sempre vai ser o mesmo, para qualquer questão envolvendo fosfato de cálcio. Sempre a massa molar dele vai ter o mesmo valor. Mas nesse exercício ele fala de 62 gramas daquela amostra em questão. Então, na última linha, eu coloco os dados do exercício. E aqui, a incógnita, né? Eu não coloquei x, gente, para não confundir com essa multiplicação. É melhor evitar a confusão. Coloquei m de massa, tá bom? Então, tá aqui, ó. A gente montou 3 linhas, mas a regra de 3 sai da segunda e da terceira linha. A primeira tá ali só para organizar. A primeira é frescura? Não, não é. Se eu falar que é, você não faz ela, né? Não é frescura. Ela é para organizar o exercício. Mas a regra de 3 sai ali
da segunda para a terceira linha. Multiplique cruzado, faça as contas, vou pular essa parte matemática, e você vai chegar no valor de 39,17. Eu fiz essas contas hoje à tarde, calculadora, rapidinho. Por favor, confiram, se tiver algum erro, me avisem, tá? Mais um exemplo. O alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio que reage com um dos eletrodos de carbono utilizados no processo. A equação não balanceada, que representa o processo global, tá aí. Deixa eu só comentar uma coisa. Os exercícios de estequiometria sempre têm uma reação. Mas nem sempre essa equação química é fornecida para você. Só para explicar uma diferencinha, reação e equação. Equação é isso aqui, é a forma como você escreve no papel um processo químico, né? Um processo de transformação química. Aquilo que você vê na natureza, no laboratório ou numa indústria, aquela transformação química a gente chama de reação química. Agora, quando você escreve por meio de fórmulas no papel, você chama de equação química. Mas muitas vezes a gente troca, tá? A gente chama isso aqui de reação química. Tudo bem, todo mundo vai te entender. Então, sempre nos exercícios de estequiometria você tem uma reação química, mas nem sempre ele te dá a reação. Muitas vezes vocês terão que montar a reação. Mas eu não vou pegar agora nesse aspecto com vocês. Em outros momentos, ele não vai dar nem as fórmulas que participam, ele te dá só a nomenclatura. Isso eu também definitivamente não vou mostrar para vocês, porque vocês são alunos do primeiro ano. Então, vocês não viram lá a química inorgânica, que trabalha bastante com nomenclatura de compostos inorgânicos, né? Então, seria uma sacanagem eu fazer isso. Beleza. Tá aqui a reação balanceada agora. Primeiro passo em amarelo. Lembra que eu falei das cores lá? Ó, primeiro passo, balanceamento. Vixe, botei muito. Segundo passo, sublinhar. Tô colocando as cores aqui. Meio frescura, tudo bem? O vermelho aqui, transformações, porque é sangue, é alerta, é a parte que a galera erra. Então precisa prestar bastante atenção. Tá aqui a reação balanceada. Eu recomendo, eu vou dar 3 exemplos para vocês nesse vídeo. Eu recomendo que vocês assistam todos e depois tentem fazer, porque vocês vão esquecer. Vai chegar no terceiro, vocês vão ter esquecido o primeiro, o segundo já. Tentem fazer por conta, leia o enunciado, tá? Coloca o vídeo de novo, pausa na hora que eu mostro o enunciado e tenta fazer sozinho. Depois eu vou mandar uma lista para vocês. Mas eu quero que por hora vocês tentem fazer sozinho. Depois de assistir a primeira explicação aqui, porque é uma matéria bem assim, mecânica. Você tem que ficar praticando, aí você aprende. Sublinhei as substâncias que vão entrar na conta, são as substâncias que ele destaca. Aqui são 3, tá? Porque ele quer que você faça 2 contas. Ele quer que você calcule o número de mols de CO2 e de alumínio. Por isso que eu sublinhei 3. Porque tudo isso você vai calcular a partir da massa do Al2O3. Transformações, aliás, a primeira linha, proporções, 2, 3 e 4. Eu vejo nos coeficientes. Agora sim, transformações. E aqui tem uma coisa, gente. Repare que eu não fiz nenhuma transformação. Eu só copiei a primeira linha. Por quê? Esqueci? Erro? Não. Se você voltar no enunciado, você vai observar que as 3 substâncias em questão, quando o enunciado cita cada uma delas, ele fala ainda de mols. Ele não falou de massa, não falou de volume, não falou de número de moléculas. Ele falou de mols. E a proporção já é em mols. Então a linha das transformações é inútil aqui, ela nem precisaria estar aqui. Mas eu deixei só para você saber. Falei, não, o professor não esqueceu de nada. É que não foi necessário fazer a transformação, tá? Por fim, os dados do exercício. Eu sei que eu tenho 6 mols da bauxita e eu quero descobrir quanto eu formo de CO2, X, e quantos mols eu formo de alumínio, Y. Vocês observaram aqui que aquela questão das colunas está bem clara, né? Todos esses dados aqui se referem a quem está lá no topo, essa substância. Tá? Então, a coluna, ela sempre tem que ser bem organizadinha para você não fazer confusão. Beleza? A regra de 3 sai das últimas contas aqui. Faça primeiro essa, você resolve o X, depois você faz essa daqui, resolve o Y, e os valores são de resposta, né? 9 mols e 12 mols, respectivamente. Último exemplo. Quantos gramas de clorato de potássio são necessários para a produção
de 84,31 litros de oxigênio na CNTP, importante ele falar isso. Se ele não falar nada de condições de temperatura e pressão, pode assumir que ele está falando de CNTP. Na decomposição térmica do clorato de potássio. O clorato de potássio é esse cara, KClO3. Esse aqui é o cloreto KCl, né? Cloreto de potássio. Beleza? Mas não se preocupe com isso, como eu disse, é a nomenclatura que vocês vão estudar mais pra frente. Então, a reação, isso aqui já foi dada balanceada, que bom. Sublinhando as substâncias que vão entrar na conta, o clorato e o oxigênio, proporções 2:3, eu vi do balanceamento. Olha só as transformações, isso aqui é interessante, por quê? Quando ele fala do clorato de potássio, este cara aqui, olhando lá no enunciado, ele fala quantos gramas. Então ele está falando de massa, ou seja, a transformação que eu faço para o clorato é para massa. Agora, quando eu olho para o oxigênio, ele está falando em volume. Quantos litros de oxigênio? Então, a transformação para ele vai ser de mols para volume. Um eu transformo de mol para massa, o outro eu transformo de mol para volume. Nossa, professor, não tem uma regra? Não. A regra é o que o enunciado manda você fazer. E ele me mandou transformar de mol para massa para um e de mol para volume para outro. Por isso que eu preciso voltar sempre no enunciado. Beleza? Então, a massa molar do clorato aqui, multiplicado pelo seu coeficiente estequiométrico, 2, vai dar um certo valor. E aí, para transformar para volume, quando for gás, na CNTP, considera 22,4. Multiplicado pelo seu coeficiente estequiométrico, 3 também vai dar um certo valor. E na última linha, a gente coloca os dados do exercício. Eu quero calcular a massa de clorato, aqui é minha incógnita, e o valor que me foi dado é o volume do oxigênio, 84,31. Faça as contas, você vai chegar neste valor.